Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre sua vida. A minha oração é que Deus venha continuar abençoando a cada um de vocês para a honra, glória, louvor e adoração do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero também avisá-los que você vai continuar recebendo aí todos os domingos às 19 horas a pregação no canal IPVC 65, o canal do YouTube, na comodidade do seu lar. Então você que tem mais de 65 anos, que tem alguma doença pré-existente, não fique preocupado, você vai ouvir o recado de Deus ao seu coração para a glória e louvor do Senhor Jesus. E para mim é um prazer imenso estar aí com você na sua casa, cultuando e exaltando aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no Salmo 51, Salmo de Davi. Nós vamos fazer uma leitura do verso 1 até o verso 10, com bastante alegria em nossos corações e para a glória e louvor do nosso poderoso Senhor Deus. Diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica com isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir o júbilo e a alegria, para que exulte os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Irmãos, o salmista Davi, reconhecendo o seu pecado, ele conclui nesse verso 10 dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Irmãos, é momento de abrirmos os nossos corações a Deus e confessarmos ao Senhor os nossos pecados e pedir que Deus nos ajude a viver em santidade, em novidade de vida, viver algo e de tal forma que venha louvar e engrandecer o nome dEle, porque Ele merece todo nosso louvor, seja com as nossas atitudes ou palavras. Baixe a sua fronte, vamos orar em silêncio, confessando a Deus os nossos pecados, na certeza que é Ele que nos perdoa, é Ele que nos lava, que nos purifica de todo mal, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Baixe a sua fronte, vamos orar. Deus, diante da tua presença, Pai, aqui estamos, ó Deus. Ó Deus, diante da tua presença, ó Deus, reconhecemos, ó Deus, que pecamos por falar, por agir, por pensar, magoamos a tua santidade, ferimos o Senhor. Queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor venha agir, ó Deus, com poder e graça em nossas vidas. Opera grandemente, ó Deus, em nome de Jesus, na vida do teu servo, da tua serva. Senhor, libertando de todo o pecado que tenazmente assedia cada um de nós, em nome de Jesus. Nos liberta, nos lava, nos perdoa, purifica-nos, Senhor, e nos deixa alvo
mais alvo do que a lã. Pai, em nome de Jesus, que em nome de Jesus o Senhor venha colocar sede e desejo no teu povo de viver a tua verdade e de falar a tua verdade continuamente. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos de forma que o seu nome possa ser glorificado por nós diuturnamente, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, amados, se você confessou os seus pecados, o nosso Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então você é livre de qualquer culpa que o pecado talvez tenha colocado, que o diabo talvez tenha colocado na sua mente. O Senhor Jesus Cristo te perdoou. Agora, em Cristo nós somos nova criatura. E se você roubava, não rouba mais. Você tem de mudar e viver a vida de Deus e, em nome de Jesus, viver para a glória dele todos os dias da sua vida, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Meus irmãos, vamos louvar ao Senhor, vamos continuar exaltando ao nosso Deus com a nossa equipe de louvor. Vamos exaltar e bendizer aquele que merece toda a nossa glória, toda a adoração, todo o nosso louvor. Em nome de Jesus, vamos render a Ele glórias a esse Deus. Louvemos ao Senhor com a equipe de louvor. Senhor.
Já engrandecemos o nome de Deus, agora chegou o momento de ouvir a voz de Deus. O que Deus tem a falar ao meu e ao seu coração. Preste atenção no que diz a palavra de Deus no livro de Ruth, capítulo 2, verso 1, 2 e 3. Ruth, capítulo 2, verso 1, 2 e 3. O livro de Ruth fica depois do livro de Juízes. Então você pega Josué, Juízes e Ruth, tá? Vamos ler então Ruth, capítulo 2, verso 1, 2 e 3. Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo para apanhar espigas, atrás daquele que me permitir fazer isso. Noemi respondeu: vai, minha filha. Ela se foi e chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos celeiros. Por causalidade, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Que o Senhor, nos nossos corações, aplique a porção da palavra lida em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém? Meus amados, estamos continuando uma série de pregações que tem por título Esperança em Meio à Crise. E quando a crise chega, quando a crise abate, alguns perdem o rumo, a direção, algumas pessoas entram em depressão, outras ficam inertes, sem nenhuma ação, não sabem o que fazer, qual rumo tomar, qual direção tomar, perde a perspectiva, perde a esperança. Mas essa série vai trabalhar esperança em meio à crise. E a minha e a sua esperança em meio à crise consiste em uma pessoa, na pessoa poderosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, a primeira mensagem dessa série foi o que não devemos fazer na crise. E nós aprendemos a partir da vida de Elimeleque o que não fazer na crise. E uma das coisas mais danosas que Elimeleque fez foi sair do projeto de Deus, foi fugir da vontade de Deus, fugir daquilo que Deus tinha para a sua vida. O segundo domingo da nossa série, nós pregamos o seguinte sermão: em meio à crise, não se renda à amargura. E a vontade de Deus, meus amados, é que em meio à crise você não venha ficar amargurado em virtude dos dissabores dos quais, porventura, venha cometer em sua vida ou talvez em sua casa. Porém, essa semana, nós iremos pregar ao meu e ao seu coração como enfrentar a crise. De que maneira devemos enfrentar um momento tão difícil de crise? Será se devemos enfrentar a crise fugindo da crise? Será se devemos enfrentar a crise adoecendo o nosso coração, tendo amargura? Será se devemos enfrentar a crise perdendo a esperança? Será se devemos enfrentar a crise ficando com medo, inerte ou até mesmo deprimido? Meu irmão, eu e você não podemos controlar o que acontece, mas podemos controlar a forma da qual eu e você reagimos a algumas situações ou a situações de crise. Você não pode controlar a crise, mas você pode controlar a sua reação em meio à crise. Ao examinarmos o capítulo 2
do livro de Ruth, você vai se deparar com uma mulher que está em busca da graça de Deus, que busca o favor de Deus, que ela vai de encontro aos princípios de Deus. Irmãos, quando nós lemos os versos 1, 2 e 3, podemos ver que Ruth decide ir ao campo apanhar espigas. E ela decide fazer isso baseada num princípio da lei de Deus. Ela decide fazer isso baseada em um princípio da lei de Deus que está no livro de Levítico, capítulo 19, verso 19. E é baseado no projeto de lei de Deus para com o seu povo, de ajuda ao órfão, à viúva e o estrangeiro, que ela vai apanhar espiga nessa perspectiva que teria pessoas que iriam obedecer a Deus e permitir ela, como viúva, Ruth, pudesse colher espigas. É claro que quando nós falamos de um sermão como esse, que como enfrentar a crise, soa aos nossos ouvidos uma ideia tão somente antropocêntrica, e aí cai na nossa mente, no nosso coração, até que ponto o sermão tem de ser antropocêntrico. E eu quero te responder que o sermão só deve ser antropocêntrico quando ele é antropocêntrico. Mas é necessário lembrar que, em nome de Jesus, que o nosso Deus está no controle de toda e qualquer situação, e por mais que o homem tenha uma atitude favorável aos princípios de Deus ou não, é Deus que controla, é Deus que age, é Deus que está trabalhando de uma forma extraordinária. E no verso 3 desse texto do capítulo 2, quando nós lemos, diz que casualmente Ruth entrou nos campos de Boaz, e talvez quando você ouviu isso, diz: olha, isso aconteceu por coincidência, por causalidade, mas não é verdade. Amados irmãos, é necessário entender que esse termo aqui está se referindo a uma ação de Deus. Ou seja, Deus controla o nosso presente. Deus controlou o nosso passado, controla o nosso presente e vai controlar o nosso futuro. Quase que não saí, hein? Mas Ele vai controlar o nosso futuro. Irmãos, é muito sério quando o povo de Deus acha que as coisas acontecem de forma casual. Acontece por causa do acaso. Há canções, há pelo menos uma canção mundana, que diz que o acaso vai te direcionar, e não é verdade. Quem dirige a vida é Deus, o nosso Deus é soberano. Então, por mais que Ruth teve escolhas extraordinárias em meio à crise, todas essas escolhas estavam sob controle e domínio do nosso Deus. Estava traçado no projeto de Deus, no plano de Deus para a vida dela. E hoje eu chamo a sua atenção para 4 escolhas durante a crise que Ruth fez e que eu e você devemos fazer para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Em primeiro lugar, Ruth escolhe amar. Em segundo lugar, Ruth decidiu trabalhar. Em terceiro lugar, Ruth escolheu ser agradecida. E em quarto lugar, Ruth decidiu obedecer. Irmãos, precisamos, em nome de Jesus, em meio a esse tempo de crise, de pandemia, escolher amar. O verso 16 e 17 do capítulo 1, você vê de uma forma muito especial Ruth dizendo a sua sogra Noemi que não insista, que ela não vai embora, porque aonde quer que ela
for, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu ali, e serei sepultada. É interessante que, em meio à dor, o sofrimento e a crise, ela escolhe amar. Em meio à falta de esperança na vida de Noemi, Ruth escolhe amar Noemi. E Ruth não ama de qualquer forma. O amor com o qual ela se expressa à sua sogra é um amor sacrificial. É o amor ágape. O amor não é que é o amor de Deus, porque toda forma de amar procede de Deus, mas é o amor como o amor expressado pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um amor altruísta, um amor sacrificial, que abre mão dos seus planos, dos seus interesses em detrimento ao outro. E o Senhor Jesus, Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores, sem amá-lo. Ele nos amou primeiro, e sem querer receber nada em troca, amou por simplesmente decidiu nos amar. E essa ideia de decidir amar, o amor não é um sentimento como as músicas românticas pregam, cantam, né? Ensinam. Não é um sentimento. O amor não é uma química que o adolescente sente pela adolescente. O amor não é uma fantasia. O amor é uma decisão, é uma atitude. O amor é um compromisso. Amor é uma escolha. E uma escolha onde você abre mão dos seus interesses em prol do outro. E Ruth, irmãos, ela amou Noemi. Ela largou a sua família, o seu povo, as pessoas que ela conheceu e cresceu. Ela largou mão dos seus deuses. Ela largou mão da sua própria identidade para formar uma nova identidade forjada no caráter de Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus do impossível. Ela escolhe amar, um amor que se sacrifica em prol da sua sogra, um amor que demonstra um compromisso inabalável. Um compromisso que só seria rompido pela morte. Um amor que é uma decisão. Eu acho graça porque muita gente na igreja confunde o que de fato é amor, confunde com sentimento. E eu já vi muitos casais dizer: não, nós não nos amamos mais, o amor já acabou. O amor é uma decisão. Se você decidir amar, e se você decidir amar com amor sacrificial, abrindo mão dos seus interesses, do seu orgulho, das suas vontades, Deus vai ser abençoado e Deus vai ser glorificado. Então, em meio à crise, decida amar. Não fique adoecida, não fique amarga em meio aos infortúnios da vida, mas decida amar e ame com intensidade, ame de forma sacrificial, ou ame como um compromisso, ame como uma decisão plena. Em segundo lugar, ela decidiu trabalhar. Quando você lê o verso 2, eu chamo a sua atenção, capítulo 2, verso 2 de Ruth. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo para apanhar espigas, atrás daquele que me permitir fazer isso. Noemi respondeu: vai, minha filha. E ela se foi. Irmãos, ela decide trabalhar. Está as duas ali sem fazer nada. É tempo da colheita. Então ela decide trabalhar baseada no que Deus já tinha prometido em Levítico.
ela decide trabalhar, então ela toma a iniciativa. Em meia crise, não fique inerte. Não fique aí olhando a banda passar, falando coisas de amor. Tome uma posição, tome uma atitude, tome uma iniciativa. Ela decide trabalhar, ela decide não continuar naquela situação de miséria. Ela toma a iniciativa de fazer algo. E isso é algo que vai trazer danos e também favorecimento, porque ela decide trabalhar. Mas ela não só decide trabalhar, no verso 2, ela é uma mulher ousada. Irmãos, porque ela vai trabalhar no campo, em uma terra estranha, irmãos. Ela é moabita. Os moabitas são inimigos do povo de Israel. Os moabitas oprimiram o povo de Israel. Possivelmente ela poderia encontrar alguém ou alguma família que foi oprimida pelos moabitas. Mas ela é ousada. Quando ela sai para trabalhar, ela não está levando em consideração isso, que ela é uma estrangeira, que ela pode ser machucada, que ela pode ser humilhada. Ela pode sair com a mão na frente e voltar com a outra mão atrás, sem nada, e talvez chorando, triste. Mas ela toma a iniciativa ousada, ela vai. Ela não está pensando de consequências ruins pode acontecer na sua vida. Ela está pensando com um pensamento extraordinário, que tudo vai dar certo. Ela tem uma atitude de humildade. Ela pede permissão, irmãos. A sua sogra, Noemi, ela pede permissão para ir pegar espigas, para o alimento das duas. Então, amados irmãos, ela é uma pessoa tão humilde, ao tal ponto de entender que ela não pode tomar decisões pautadas nela mesma. Depois que ela firma um compromisso de amor com alguém, ela precisa tomar decisões em conjunto. E ela demonstra humildade. Também ela demonstra humildade para o serviço que ela vai fazer. É um serviço que só os bem pobres, os miseráveis fazia. E ela não está nem aí para que o povo vão pensar. Ela entende que aquele é o momento. Tem muitas pessoas que em meio à crise, o desemprego, não tem coragem de trabalhar em um emprego que na mente da pessoa vai rebaixá-la ou vai rebaixá-lo. Tem gente que não tem coragem, passando necessidade de catar latinha, ou de ser um gari, porque desmerece esses serviços, ao ponto de não ter humildade de dizer: eu mereço coisa melhor, eu tenho mais formação. Mas na crise, você tem de decidir trabalhar. Essa mulher é uma mulher extremamente disciplinada. Ela não trabalha como qualquer funcionário, ela não trabalha como qualquer pessoa. Ela trabalha com dedicação. Quando Boaz chega e quando olha para aquela mulher e vê a dedicação dela a trabalhar, pergunta: quem é essa? E o seu servo diz: olha, ela é moabita, ela veio com Ruth. E Boaz entendeu que tudo que ela estava fazendo era para favorecer também a vida. Ela veio com Noemi, tudo que ela estava fazendo, que Ruth estava fazendo, era para favorecer a vida de Noemi também. Então ela trabalhava com tanta dedicação, com tanto empenho, que aquilo ali fez com que o coração de Boaz fosse acalmado, o coração fosse abençoado a olhar e amar aquela mulher pela atitude digna e bela que ela tinha. Ela tinha persistências, irmãos.
Ela continuou a trabalhar o tempo todo. O verso 23 diz que Boaz diz para ela, no final do dia: olha, venha continuar trabalhando com as minhas servas, não precisa procurar outro campo. E ela continua ali, persistente, em um emprego simples, mas trabalhando. A disciplina dela foi tamanha. É claro que tinha o favor de Deus e a bênção de Deus também, de tal forma que ela pegou em um dia 20 litros de espiga de milhos, considerado o serviço de 10 dias de trabalho em um só dia. Meus irmãos, ela tinha propósito e foco. Propósito e foco para trabalhar. Havia foco, havia propósito na vida dela, um propósito imenso. Ela sabia que precisava se alimentar, ela sabia que precisava alimentar a sua sogra. Então o propósito dela era conseguir o máximo de alimentos possíveis para alimentar a sua sogra. Verso 17 diz assim: Ruth esteve apanhando espiga naquele campo até a tarde. Depois derrubou o que havia apanhado e foi quase 20 litros de cevada. Uma quantidade enorme que servia, irmãos, para trabalho de 10 dias. Ela poderia dizer: eu vou ficar 10 dias sem trabalhar e daqui a 10 dias eu volto. Não, ela tinha um propósito. Ela continuou a trabalhar todos os dias. Então, em meio à crise, decida amar. Em meio à crise, decida trabalhar com criatividade, com persistência, com propósito, com disciplina, humildade, ousadia, mas você tomando a iniciativa. E em terceiro lugar, escolha ser agradecida, irmão. Ou ser agradecido, irmãos, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Essa mulher, ela escolheu em meio à crise ser alguém agradecida, não alguém maldizente, não alguém murmuradora que reclamava das coisas. Talvez tem gente que trabalha no sol e fica reclamando que só quente. Ela catando espigas, ela não reclamava. Verso 10 você vê assim: então Ruth se inclinou, encostando o rosto no chão, e disse a Boaz: porque o Senhor está me favorecendo? Se importa comigo, se eu sou uma estrangeira? Irmãos, essa mulher escolheu ser agradecida. É claro que ela trabalhou com empenho, mas Boaz também disse aos seus servos: deixa cair mais espigas, para que ela cate mais. Mas ela, irmãos, escolheu agradecer. E ela viu o favor de Deus na vida daquele homem. Ela viu aquele homem abençoando a vida dela. Então ela foi agradecida. Quantas pessoas em nossa história têm nos dado oportunidades, irmãos? Precisamos aprender a ser agradecidos, ser agradecido em nome de Jesus. É tão maravilhoso isso, que ela se inclina e ela agradece, e ela não entende o favor que aquele homem está fazendo a ela. Ela não compreende, e ela diz: eu sou estrangeira. Apesar dela correr para a graça de Deus, correr para o favor de Deus, Boaz era um aspecto do Senhor Jesus Cristo, o nosso resgatador. Ele está presente aí na sua casa, Ele está presente aí aonde você estiver ouvindo essa mensagem. Ele é o seu Deus, Ele é que age com favor na sua vida, é Ele que nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos, é Ele que age no meio da sua ira, age com misericórdia, é Ele que nos dá o pão, é Ele que nos dá a vida, é Ele que nos dá tudo que temos, que somos, é Ele. E apesar de você não fazer nada de bom para com Ele, Ele faz para com você. O Senhor Jesus, irmãos, de forma tão magnífica, Ele entra um dia no barco de Pedro, e Pedro e os seus companheiros tinham passado a noite inteira e não apanharam nenhum peixe.
E Jesus prega, ensina a palavra ali sentado, manda ele afastar o barco e ensina a multidões a palavra de Deus, os princípios de Deus. Depois ele olha para Pedro e manda lançar a rede à direita. E eles pegam uma grande quantidade de peixes, ao ponto de ir a pique. E Pedro se prostra diante de Jesus Cristo e diz: afasta-te de mim, porque sou pecador. Ele fala como essa mulher: eu sou uma mulher estrangeira, eu não sou merecedora de nada. Igual Pedro disse ao Senhor: eu sou pecador, não sou merecedor do seu favor, não sou merecedor da tua bênção. E é interessante, irmãos, que o nosso Deus é o nosso resgatador e Ele nos abençoa, porque tão somente Ele nos ama e nos amou primeiro. Ele é um Deus que nos chama e deseja arrependimento, mas essa atitude de escolher ser agradecida em meia crise faz com que o coração de Noemi seja transformado. Quando Ruth chega em casa, irmãos, Ruth chega em casa, ela é alimentada no trabalho e ela guarda parte do que ela não comeu. Ela se fartou bem, mas ela guardou para levar para sua sogra, para que a sua sogra pudesse se alimentar também. Além de levar espigas, ela é agradecida à sua sogra também. E ela chega diante da sua sogra Noemi e conta o que aconteceu. Diz assim: então Noemi disse à sua nora: que ele seja abençoado pelo Senhor, e não deixou de ser bondoso, nem para com os vivos, nem para com os mortos. E Noemi acrescentou: este homem é nosso parente chegado, e é o nosso resgatador. Irmãos, a gratidão, a escolha de gratidão de Noemi fez com que ela levasse essa história à sua sogra, e a sua sogra pudesse ver que Deus estava agindo, que Deus estava transformando a sua história, que Deus estava reescrevendo a sua história, que Deus estava mudando a sua história em um só dia. Porque não foi por acaso que Ruth chegou lá, foi pelo propósito de Deus, foi pela ação de Deus. Deus Todo-Poderoso estava trabalhando na história. E Deus faz Noemi enxergar que Ele é bom. E ela não só enxerga, mas ela declara que Deus é bom. E ela está enxergando o que Deus está fazendo, como Deus está agindo e como irá mudar a sua família, a sua casa, como Deus irá mudar a situação todinha. Em meia crise, Ruth decidiu obedecer. Quando você lê os versos, capítulo 3, o verso 5 e 6, Ruth respondeu: vou fazer tudo isso que a senhora está me dizendo. Então a sua sogra fala para ela como é o costume da sua cultura. Aquela mulher é uma mulher estrangeira. E diz: olha, você tem que fazer assim, 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 assim. Você tem de chegar para ele, deitar nos pés dele. Se ele colocar a capa sobre você, é um sinal que ele está resgatando você. Você fica ali a noite toda deitada. E ela disse: eu vou fazer como a senhora me instruiu. Ela é uma mulher obediente. Em meia crise, ela decide obedecer a sua nora. Em meia crise, decida obedecer aos princípios de Deus, irmãos. Escolha amar. Escolha trabalhar, escolha ser agradecido em vez de ser murmurador, e escolha ser obediente, em nome de Jesus, porque Deus pode mudar a sua história de um dia para a noite. Foi assim que Deus mudou a história do povo de Israel quando estava no cativeiro da Babilônia. De um dia para a noite, Deus mudou a história. De um dia para a noite, Deus mandou um exército que devastou o exército de Nabucodonosor.
E um novo rei estava reinando. E um rei que reinava do reino persas, Medo-persas, entendeu que era Deus que colocou eles ali. Então deu liberdade ao povo. Promoveu o início da restauração de Jerusalém. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. É o contexto desses salmos. Obedeça a Deus em nome de Jesus. Obedeça a Deus para a glória do Senhor Jesus. E quando você obedece a Deus, irmãos, certamente Deus irá mudar a sua história. Eu quero te convidar a colocar a sua história diante de Deus, para que Deus venha estar te abençoando, para que Deus possa estar agindo com poder e graça na sua vida, em seu coração, transformando toda e qualquer situação. Vamos orar? Converse com Deus. Já agora, nesse momento, enquanto estou ministrando ao seu coração, já a conclusão dessa mensagem, você poderia abaixar sua cabeça e orar a Deus e dizer: Senhor, eu preciso que o Senhor faça isso, eu preciso que o Senhor abra tal porta, eu preciso que o Senhor possa mover os céus e a terra, eu preciso que o Senhor venha agir em meus dissabores da minha vida, eu preciso que o Senhor possa transformar tal e tal área da vida em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Deus, visita o teu povo, Deus, que abre o seu coração diante do Senhor e que compreende, ó Deus, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que o Senhor é o Deus fiel, Tu és o Deus presente, é o Deus que muda e pode mudar, assim como mudou a história de Noemi e Ruth. O Senhor pode mudar a história do teu servo, da tua serva. O Senhor pode abrir uma porta de emprego. O Senhor pode mudar a história, pode dar uma criatividade. O Senhor pode abrir uma nova oportunidade. Que em nome de Jesus, o Senhor vem estar agindo e operando, porque Tu és um Deus especialista em realizar sonhos, em restaurar projetos, em transformar vidas. Faz isso, Deus, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém. Eu quero agradecer a oportunidade que você nos deu de estar ouvindo essa pregação. Que Deus te abençoe grandemente. Que a graça do Senhor Jesus venha superabundar sobre a sua vida entre todos os seus. Receber a bênção do Senhor Jesus. Tenha uma semana abençoada, uma semana de vitória em nome de Jesus, de portas abertas, e que em meia crise você possa tomar essas atitudes extraordinárias, acima de tudo dirigido pelo Senhor e Salvador Deus Todo-Poderoso. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre vocês e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.